Então, vamos lá. Boa tarde a todos, bem-vindo, bem-vinda. É um prazer imenso ter vocês aqui no primeiro webinar AgriShow, FutureCon AgriShow. Eu sou a Ana Caparroche, do time do FutureCon, da equipe FutureCon, e é muito interessante a gente receber vocês aí espalhados pelo país todo, nos seus respectivos lugares. Isso a gente deve à tecnologia, essa tecnologia mesma que abre, que rompe as porteiras do agronegócio e se faz tão importante e tão necessária. Para a gente começar, vou apresentar aqui o nosso time de especialistas, os nossos speakers ilustríssimos. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Vocês já estão vendo todos eles aí, portanto, no nosso painel, na nossa câmera. Na sua casa, de alguma maneira, saúde essas pessoas, tá? Esses nossos convidados. Pode bater palma, pode, enfim, dar um sorriso. Então, portanto, vou apresentá-los. Começando aqui do meu lado, o Luciano Alakja, que é líder de desenvolvimento da Nokia. Oi, muito obrigado, bem-vindo. Aqui embaixo, do meu lado, a Silvia Masruá, que é chefe-geral da Embrapa Informática. Bem-vinda, Silvia. Muitíssimo obrigada pela presença. Bem ao centro, o Fernando Degobi, que é diretor-presidente da Cooper Citrus Brasil. Muito obrigada, bem-vindo. Do nosso lado, o nosso capitão, Hermano Pinto, que é diretor do FutureCon. Dá um oi, Hermano, olá. E aqui abaixo nós temos, portanto, o Farai, que é líder do time de indústria da IBM Brasil. Muito obrigada mais uma vez, bem-vindos. Antes da gente iniciar nosso primeiro webinar FutureCon AgriShow, AgriShow FutureCon, você que chegou, seja muito bem-vindo, fique conosco. A gente vai combinar umas dinâmicas, tá bom? Para a gente saber como é que vai acontecer aqui, porque como todo evento, quando a gente está presente, né, os eventos presentes, a gente pode fazer perguntas para os nossos convidados e aqui também a gente vai poder interagir com eles, tá certo? Então, de que maneira a gente vai fazer isso? Só um minutinho. Um minutinho aqui, pessoal. Quero encontrar aqui, se vocês já estão me vendo aqui. Todo mundo está vendo aqui, os meus camaradas, os convidados estão vendo aqui. Vocês que estão aí nos assistindo podem, ao final do nosso webinar, do nosso bate-papo, da nossa apresentação, fazer perguntas para os nossos convidados, tá? Enquanto vai acontecendo, você pode clicar aqui, ó. Se você não conhece o painel do Zoom, preste muita atenção. Bem abaixo no seu painel, bem ao centro aqui onde eu estou colocando, dê uma chacoalhada com o seu mouse, dê uma vibrada aí no seu computador, enfim, no que você está utilizando, e vai aparecer, portanto, uma flechinha escrita aqui, ó, Q&A, tá bom? Do lado de participantes, tá vendo aqui, tem uma flechinha, Q&A, é aqui que você pode clicar e ir fazendo perguntas para os nossos participantes, tá? Ao final de toda a dinâmica, a gente vai, portanto, repassar essas perguntas e eles vão respondendo conforme, se vocês direcionarem para alguém, conforme, portanto, a solicitação de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Agronegócio, tecnologia no agronegócio. A gente começa agora. Hermano Pinto, é com você. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. É um prazer estar iniciando a moderação desse primeiro webinar Cross da Informa, né, que nós juntamos o mundo do agro com o mundo da tecnologia, falando justamente da tecnologia no agronegócio, né, e eu queria agradecer a presença justamente aqui dos nossos painelistas, a Silvia Masruá, chefe-geral da Embrapa Informática, o Luciano, velho amigo e colega lá da Nokia, ele é o Business Development Lead na Nokia. O Farai, que é também um velho, conhecido desde os tempos da Oi. Hoje ele é o Business Development Leader da IBM. E o Fernando Degobi, né, que é o diretor-presidente da Cooper Citrus, realmente que essas
4 pessoas irão abrilhantar bastante a nossa apresentação aqui, o nosso debate. Para iniciar, Ana, você muda aí? Para iniciar, a gente, digo assim, eu realmente, até recentemente escrevi um artigo para o FutureCon Digital, né, falando justamente dessa fusão cada vez maior que está tendo a tecnologia dentro do campo, né? Eu defini basicamente 3 grandes pilares para a gente conversar aqui, né? Um primeiro pilar, que é o pilar dos sensores, do IoT. Eu já antecipo fazer uma propaganda agora, dia 30, quinta-feira, a gente vai ter um webinar específico de IoT, de Big Data, de softwares aplicativos, de todo um ambiente que se cria possível para que a gente comece a fazer cada vez mais com as ferramentas, tanto de tecnologia quanto as ferramentas que hoje a gente já tem no campo, né? Para que a gente possa permitir análises mais específicas e projetos mais específicos. De outro lado, nós também temos os melhoramentos que nós fazemos através da biotecnologia, área que a Embrapa e outros institutos de pesquisa no Brasil já são reconhecidos mundialmente por suas inovações, né? E o Brasil tem uma questão de melhoramento genético e biotecnologia muito forte, que, na verdade, explica muito o boom do Brasil em termos de produtividade, esses vários anos aí que a Embrapa e outros institutos têm trabalhado em prol do campo brasileiro. E, por fim, uma coisa mais nova, né, mas que talvez, digamos assim, quando o pessoal começa a falar para mim de veículo autônomo, equipamento autônomo, drone, na verdade, o campo brasileiro talvez seja o lugar onde a gente mais encontra exemplos de aplicação efetiva já. Né? A gente, inclusive, o CEO da John Deere vai estar com a gente na quinta-feira, justamente falando um pouco das ações da John Deere, né? Muito mostrando também esses tipos de aspectos desses equipamentos autônomos para abranger todos os aspectos da tecnologia nesse âmbito, e como isso facilita não só o homem do campo, mas também para alcançar a produtividade e até fazer uma integração logística melhor. E o grande ponto que a gente fala no nosso próximo slide aqui que é, digamos, o fundamental em termos que a gente traz muito fortemente dentro do FutureCon, é a questão da conectividade. A conectividade ela é habilitadora dessa revolução agrícola, porque ela que permite, efetivamente, que a gente faça a conexão das coisas, das máquinas e das pessoas. E muitos a gente sabe muito bem que no campo brasileiro a cobertura ainda não é ideal. A gente tem uma série de ações que estamos fazendo aqui junto com provedores de internet, junto com operadores de telecom estabelecidos, e tudo para o satélite, né, que é o nosso primeiro caso ali do satellite navigation, e que são coisas que nos levam em termos de atividades para que a gente permita trazer esses 3 blocos, esses 3 pilares de tecnologia de forma cada vez mais forte para dentro desse mundo. Né? Seja em termos de conectividade das coisas e sensores e elementos, né? Assim como das máquinas, e, claro, a interface para que o homem do campo, o agricultor, o agropecuarista, né? Ele possa efetivamente ter leituras mais importantes que possa tomar decisões do processo agrícola, inclusive para comercialização de safra, comercialização e logística de tudo que a gente possa pensar. Bem, vamos começar então o nosso papo, né? Voltando para os nossos painelistas, eu só quis fazer essa apresentação, essa introdução. Em primeiro caso, hoje mesmo eu compartilhei um artigo que o Leonardo Euler, presidente da Anatel, fez para o nosso colega lá no México, Negrete, sobre descanso produtivo. Né? Como a pandemia pode se tornar um fator para acelerar a transformação digital. Né? Eu queria ouvir de vocês agora, os nossos panelistas, como é que vocês enxergam isso? Como é que a pandemia, efetivamente, ela pode acelerar a transformação digital no campo? O microfone aberto para vocês e levante a mão para quem quiser começar agora a falar, tá bom?
Posso começar, irmão. Se ninguém começar... Vai lá, Farai. Tranquilo, vamos lá. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer conversar com os colegas, debater esse tema super importante nesse momento, que é um pouco confuso, né, para a gente, um momento de uma certa incerteza. Mas já falando um pouco do processo de aceleração, né, nós viramos digitais da noite para o dia, né? Todos os negócios já caminhavam, na nossa visão, para se digitalizar, né? Eu brinco que todos os negócios vão ser digitais, mas a gente não esperava que fosse no estalar de dedos. Então, de fato, acelerou, isso de fato pressionou, e aí eu não falo somente do agro, né? Todos os setores tiveram que se reinventar, alguns que já tinham capabilities, aí eu falo especialmente humanas, ou seja, que já estavam estudando o tema, já tinham skills, conseguiram acelerar esse processo, né? Outros ainda estão procurando se encontrar nesse processo e acaba que fica uma barriga de prejuízos, né? E no campo não é diferente, né? O campo também teve que se reinventar. Estava vendo ontem uma reportagem sobre os leilões, né, as feiras que aconteciam, né, era um momento de muito trading, né, de muita negociação, e agora todas elas migraram para plataformas digitais, e as coisas estão acontecendo, entendeu, mano? Então, essa reinvenção acelerada, provocada pela pandemia, virou também uma oportunidade de negócios que, creio eu, já se fala muito nesse novo normal, creio eu que a gente vai viver diferente, mesmo quando a gente sair desse lockdown, muita coisa vai permanecer porque vai ser mais eficiente. Eu brinco que as reuniões agora vão se transformar, o home office, que ainda se tinha algum paradigma, foram todos quebrados, que a gente consegue colaborar, consegue ser mais até produtivo em muitos cenários. No caso da IBM, a gente já praticava o home office há bastante tempo, né, bem pioneiro no assunto, então não foi tão uma quebra tanto, mas claro, né, você tem aquele contato e tal. Então, no campo, eu creio que as plataformas começaram a se acelerar. Já havia um processo forte de digitalização, de instrumentalização, né? Mas como você muito bem falou, o fundamento ainda é um tema, né? A conectividade, que é fundamento de tudo isso, ainda tem um tema. O Brasil é muito grande, tem uma geografia. O colega da NOAA, que é o Luciano, deve falar um pouco sobre isso, né? Mas o processo de agora começar a utilizar cloud, começar a utilizar plataformas para essas negociações, acelerou, sem dúvida nenhuma, o processo de adoção. Quem ainda tinha algum tipo de paradigma a ser quebrado, foi quebrado, questões de segurança por conta da cloud, ainda existiam muitos mitos, né? Isso tudo de um dia para a noite foi quebrado por uma questão até de sobrevivência do negócio. Como é que eu vou fazer o negócio a partir de agora, já que eu estou em casa, já que eu estou... E o agronegócio, ele é um motor desse país, né? É o que vai sustentar esse PIB, né? A gente vai ter um problema de PIB esse ano bem grave, mas ainda o ex-ministro Mandetta falou numa das primeiras entrevistas dele, olha, o agronegócio é o que vai sustentar, a gente precisa alimentar esse povo ainda, sustentar essa cadeia, de nada adianta o lockdown se a comida não chegar na mesa, toda a logística e todo o motor, seja para exportação. E aí eu até acho, na minha visão, que por conta da alta do dólar, o setor agrícola, o PIB não vai ser tão afetado assim, por conta do poder de exportação que o Brasil ainda tem, mas óbvio, todo pequeno produtor vai sofrer, porque agora conseguir o microcrédito vai ser mais difícil do que estava antes, né? O dinheiro vai ficar mais escasso e a priorização vai ser para os elementos fundamentais, principalmente da saúde. Então, eu creio que a aceleração da transformação digital ela foi para todos. E o agronegócio também teve que participar desse processo, principalmente no uso de plataformas digitais. Perfeito, Farai. E quem gostaria de falar agora? Não, Fernando. Silvia. Silvia, Isso, por Silvia. favor, Silvia. Tudo bem. Não, é só complementando, como o Farai colocou, com certeza, o agro aí, toda essa mudança que a gente tem hoje no agro de ter virado aí de importadores de alimentos para grandes produtores exportadores, foi bem baseado na ciência, tecnologia e inovação nos últimos anos, que movimentou, né, que fez a gente ter esse protagonismo aí na agricultura mundial. E eu acho que essa pandemia, o que a gente sente é que mudanças que às vezes a gente não ia aderir demoraria décadas talvez para a gente aderir, principalmente no agro, até mesmo pela ser um setor mais tradicional, a questão de investimento, né? Então, eu vejo que a pandemia ela acelerou esse processo. Então, mesmo do ponto de vista, a pandemia ela vai ser um acelerador, e a ciência, a tecnologia e inovação que vão nos ajudar, estão nos ajudando, como o Farai colocou agora,
a curto prazo, né? Isolamento social, as tecnologias digitais, no agro mesmo, aproximação dos fornecedores com os produtores, dos produtores com os consumidores, encurtando o caminho, né? Que muitas vezes a gente participando aí do agro, discutindo em vários painéis presenciais essa questão da revolução digital no agro, né, dessa necessidade de incorporação, e muitas vezes essa demanda ela não ficava tão evidente. Hoje está evidente para todos. Então, o agro, em todo o setor, desde a pré-produção até a pós-produção, a gente percebeu uma demanda bem maior, e até pela temática, né, da Embrapa Informática, todo mundo procurando, seja startups, seja cooperativas, o próprio governo, todo mundo preocupado de como criar novos modelos de negócio para a gente continuar produzindo, né, e sendo agregando valor nas cadeias produtivas e acelerando todo esse processo. Então, eu li um artigo que fala justamente isso, que se a gente tinha alguma dúvida que o século XX acabou, que foi todo o desenvolvimento tecnológico, e está dando início ao século XXI, a pandemia vai deixar esse marco, né? E no agro, com certeza, eu acho que com essa pandemia, a gente vai conseguir acelerar muito do que a gente vinha discutindo e vinha até testando, validando, né, várias tecnologias. Isso realmente reduz custo, agrega, além das metas agronômicas, que do ponto de vista da pesquisa a gente testava, a gente vem testando quanto essas tecnologias estão agregando valor, estão reduzindo custos, do ponto de vista ambiental também, o quanto elas ajudam a tornar a agricultura mais sustentável, tudo isso. E eu vejo que agora esse é o marco. A gente, sem dúvida, a ciência vai ajudar a gente nesse momento e também inovar a curto e médio prazo também, aí nos próximos 2 anos. Eu acho que a tecnologia e a inovação vai ser o diferencial. E para esse Brasil, né, como o Brasil manter esse protagonismo na agricultura mundial, ser o grande referência e ajudar na produção de alimentos, ele vai precisar agregar valor. O próprio cenário internacional ou interno vai exigir que essas tecnologias sejam incorporadas para ele aumentar a produção, produtividade e tudo mais. Então, eu vejo que realmente é um marco para o nosso setor e que muito bem-vindo nesse sentido de acelerar o futuro. Exato, exato. Muito bem colocado, Silvia. Outro dia mesmo eu estava lendo um artigo de um historiador que chamava o século XX de século breve e chamava o século XXI do século ainda por ser definido, né? E é o que você está colocando. A gente ainda está engatinhando com uma série de coisas, mas vemos uma transformação imensa acontecendo em vários processos. E uma das crenças nossas é realmente que com esse momento que a gente está vivendo, né, muita coisa vai ser acelerada. Eu até vi alguém colocou uma questão aqui sobre a questão de desperdício, né? É muito interessante, porque outro dia conversando com o ministro Tarcísio e o secretário Diogo Piloni, lá do Ministério da Infraestrutura, eles comentaram muito sobre a questão da logística para o agro. Como é que a gente implementando processos digitais, processos de transformação digital na logística do agro, como a gente vai reduzir ao extremo as perdas de desperdício e com isso aumentar nossa capacidade de exportação de alimentos para fora, né? Então, o digital passa por aí também, né? Bom, tinha mais uma pessoa, a Luciana, que estava querendo comentar alguma coisa? Eu ia falar. Estão me ouvindo? Fernando, Fernando por favor. Degovi. Não, é importante falar um pouquinho da nossa atividade. Nós somos uma cooperativa de produção, temos 38 mil associados, mais de 90% do nosso quadro são produtores de pequena e média escala, então tem muita interação com o campo. A primeira dificuldade que a gente teve foi realmente ter o reconhecimento da cadeia de produção agrícola como uma atividade essencial. Então, os primeiros decretos que saíram, o primeiro decreto federal, depois teve o estadual aqui de São Paulo, Minas, não estava muito claro isso. Alguns decretos classificavam lojas PET como uma atividade essencial, mas não tinham uma cobertura para o fornecimento de insumos para assistência técnica no campo. E isso deu até um pouco de insegurança dos agrônomos, de quem tinha que sair para prestar o serviço. Tem uma atividade muito intensa de logística no campo,
E aí a gente teve aí, começou com o Gustavo Junqueira, gravou um vídeo, mandou para as prefeituras, e aí as prefeituras começaram também a entender que o agro é uma atividade essencial. Isso deu para a gente segurança e a gente conseguiu realmente deixar o agro bastante ativo. Então, com relação às reuniões, à parte estratégica, eu acho que vai voltar diferente. Realmente a gente está aprendendo a usar ferramentas e elas têm feito com que essas reuniões, o desenvolvimento das estratégias se tornem mais produtivas até, tem mais disciplina para uso, o pessoal parece que se prepara mais para essa rotina, né, de videoconferência, de reuniões remotas, sem contar que os custos de operação diminuem também bastante, né, com deslocamento, segurança, despesas de hotéis e etc. Agora, eu queria reforçar aqui a importância de realmente entender que as coisas que impactam no agronegócio, elas têm que ter interação com o solo, com semente, com a planta. Isso vai continuar existindo, isso vai ter que ser melhorado. Eu acho que a agricultura de precisão é a ferramenta que faz com que isso aterrize nas propriedades. Então, você vai ter que ter cada vez mais conectividade, vai ter que trabalhar com algoritmos, combinações de dados que vão otimizar processos, mas a gente tem que entender que, para impactar mesmo, vai ter que ter essa interação, ou um pulverizador, ou uma plantadora, ou uma máquina de colher, que é o que está ali, de fato, fazendo o trabalho e trazendo a produção para poder realmente inverter isso em resultado. Não, perfeito, Fernando. E até alinhado com isso que você colocou, a gente vê muito que a gente fala também da agroindústria, tá? São aspectos que a gente pode realmente implementar, como, por exemplo, seleção de frutas para exportação, através de função de imagens, inteligência artificial para a gente fazer identificação melhor de aspectos de, chama isso, de trazer uma umidade ao solo, e o NPK, outros sais minerais, tudo isso associado em grande Big Data, né, são processos que se tornam, digamos assim, complexos se o agricultor for olhar isso de uma forma técnica, né, mas pode se tornar muito fácil através de interfaces que são criadas para que ele possa utilizar isso de uma forma mais fácil. Eu acho que isso, e o industrial está associado a ele também com os produtos agrícolas. Acho que isso é uma questão muito importante. E dentro dessa linha, existe aquela questão, né, que o Farai já levantou, você também tocou nesse assunto agora, né, que a gente produz e exporta bastante, né, e a gente já é, há algum tempo, um dos principais fornecedores, se não o principal fornecedor de alguns alimentos no mundo, né, mas muitas propriedades ainda não estão conectadas, né, e isso carece de avanços tecnológicos, investimentos. Como é que vocês enxergam isso? Talvez o Luciano queira agora já abordar o projeto do Conectar Agro. O que você tem a comentar sobre isso, Luciano? Bom, sim, vou comentar um pouquinho. Primeiramente, agradecer ao convite, né, de estar com todos vocês. Olha que interessante a tecnologia, né? Nós estamos aqui, eu estou vendo aqui que a gente deve estar por volta de 331 participantes, né, nesse webinar. Então, olha o alcance que essa nossa conversa está tendo com pessoas que estão em diferentes partes do Brasil. E o que é interessante, viabilizado pela tecnologia. Ainda bem que estamos preparados para esse momento, do ponto de vista tecnológico, né? Imagine se nós tivéssemos, enfim, há 20 anos atrás, ainda sem o acesso a tanta tecnologia que foi desenvolvida nesses últimos 20 anos, né? O quão mais difícil seria para todos nós enfrentarmos um momento como esse, né? E o que a gente vê quando a gente fala da conectividade em si, ela é um conceito bem mais abrangente do que a conectividade tecnológica, né? Nós estamos aqui conectados através da tecnologia, trocando ideias, e dessas ideias, desse tipo de interação, de conexão entre nós, podem surgir novos negócios, podem surgir soluções para problemas
que todos nós estejamos enfrentando. Então, existem algumas perguntas aqui no evento. Então, o que eu queria primeiro posicionar é que o que a gente está vivenciando, né? Quando a gente fala do processo de digitalização, da necessidade da conectividade, na verdade, são ferramentas para que a gente possa lidar com esse grande fenômeno que ele está afetando diretamente o nosso comportamento. Então, cada vez mais a gente vê o quanto que o mundo digital, o quanto que as tecnologias digitais já fazem parte do nosso dia a dia e hoje podem se transformar em soluções para mudanças de comportamento, para mudanças de processos produtivos nas cadeias, inclusive do agro, de modo que a gente possa não apenas continuar prosseguindo com os nossos negócios, com as nossas vidas, mas, como foi colocado, a gente sentir na pele o quanto que essas novas tecnologias podem, inclusive, aumentar a nossa produtividade. Então, dado essa introdução, eu acredito que o que está acontecendo agora não apenas vai acelerar, não apenas está acelerando a implementação de novas tecnologias, como também, após essa fase passar, isso é uma das certezas, talvez, que nós tenhamos, né, de que isso vai passar, de que esse momento vai passar, mas o ponto é o seguinte: ao experimentarmos essa nova forma de lidar com tecnologia, ao experimentarmos essa nova forma de lidar com todas as os nossos hábitos, será que voltaremos? Né? Será que o novo normal ele vai ser como era antes? Absolutamente não. Né? Falando especificamente sobre iniciativas de conectividade, isso era um movimento que já estava acontecendo, né? No campo, especificamente. Então, a Nokia, em conjunto com mais uma série de empresas, a gente participou, a gente começou por volta de 2018, no ano passado a gente reforçou muito, a gente lançou a iniciativa chamada Conectar Agro. O que foi essa iniciativa? A iniciativa foi justamente a identificação de um problema no campo, né? Todos nós, nas cidades, já tínhamos um certo acesso a essas tecnologias de conectividade, mas o campo, ele, de certa forma, não tinha sinal, não pegava o sinal no campo. E a iniciativa do Conectar Agro, ela veio para justamente endereçar esse ponto, e ao longo desses últimos meses, a gente já tem mais de 5,1 milhões de hectares conectados com sinal no campo. E, obviamente, em pontos estratégicos, em pontos importantes, onde tem a grande produção. A gente está falando de Mato Grosso, Bahia, região de Goiás, região de São Paulo, e nas grandes, não apenas nas grandes produtoras, mas também em um modelo de negócio que permite que as cooperativas também possam ter acesso a essa conectividade. Né? Então, a gente também precisou transformar o modelo de negócio que era aplicado nas cidades, que era aplicado para as pessoas, em um modelo de negócio que seja orientado para o campo, onde você não tem necessariamente a quantidade de pessoas tão grande, mas você tem coisas, você tem máquinas, você tem sensores. Então, aí que entra a internet das coisas. A iniciativa foi muito conectada com as oportunidades de negócio na internet das coisas. E isso representa esses 5,1 milhões de hectares, ele representa algo em torno de 10% da área cultivável no Brasil. Então, e está em crescimento. Esse ano a gente também anunciou que essa iniciativa ela se transformou em uma associação. Então, qual que é a ideia da associação? A ideia é a gente realmente ganhar maior alcance da iniciativa. Por quê? Porque a conectividade ela é a infraestrutura. A gente ter a infraestrutura de conectividade no campo, mas quem realmente vai aproveitar essa infraestrutura são os produtores, são os provedores de solução, são as startups, todas aquelas empresas que desenvolverão soluções a partir dessa infraestrutura. E isso vai ser algo que a gente vai comentar um pouco mais ao longo da nossa conversa, mas eu queria primeiro pontuar que existem sim iniciativas que serão cada vez mais aceleradas, como foi até comentado, o PIB do Brasil, né, o Farai comentou um pouco sobre isso, a Silvia também, o nosso PIB, ele depende bastante do agronegócio. E por incrível que pareça, se a gente aumenta a nossa produtividade, esse mercado, um mercado cada vez mais global,
ele vai continuar necessitando da nossa demanda. Então, vai ser importante cada vez mais a gente aumentar a nossa produtividade para atender a uma demanda crescente. E a tecnologia, ela é algo que entra, a conectividade, ela realmente afeta, ela contribui para o aumento da produtividade, no momento em que o produtor tem informação em tempo real, no momento em que ele tem como se comunicar com toda a sua cadeia produtiva. Então, a gente está vivenciando na prática, agora, é a hora da verdade na tecnologia aplicada ao agronegócio. Perfeito, Luciano. Inclusive, como você disse, a gente vai abordar depois outros aspectos de outras tecnologias que são usadas no campo. Eu sei que o pessoal já deve estar interessado em ouvir falar de LoRa e outras coisas mais, né? Mas outro dia, na AgriShow do ano passado, eu tive uma reunião com alguns agricultores da região do Mato Grosso. E poucas pessoas sabem, mas a BR-163, né? Talvez a gente fique muito falando daqui da 101, né? Que é aqui próximo ao litoral, mas a BR-163 ela liga desde o Rio Grande do Sul, lá de Tenente Portela, até Santarém, no Pará. Né? É uma rodovia extremamente importante para o nosso mundo agrícola. E o pessoal estava comentando justamente que se passa com a fibra ótica na rodovia, mas passa pela rodovia. Como é que você depois leva aquilo para dentro da propriedade rural? De como que é Oi? Fará, você quer fazer um comentário? Por favor. Gostaria de pegar um gancho também da Silvia. Essa pavimentação, né? Eu brinco que a conectividade é pavimentar a estrada para que depois as aplicações de negócio nasçam, né? E nessa linha de que o campo vinha, de fato, adotando muita tecnologia, estudando muito, e esse processo ele precipita a adoção. Precipita no bom sentido, ele acelera o processo de adoção de tecnologias que já estavam em estudo. Eu creio que uma que vai ser muito baseada nessa mudança de comportamento do consumidor, né? O consumidor agora está mudando também, né? As empresas estão mudando, mas principalmente voltadas para esse consumidor, é essa exigência hoje muito mais intensa de eu saber a procedência daquele produto que está na minha mesa. Eu quero saber de onde ele veio. Eu quero saber se ele tem todas as certificações, se ele foi produzido através de uma agricultura sustentável. Ou seja, todo esse processo é uma exigência que já vinha se intensificando na nossa geração, e o meu filho mais ainda. Meu filho, quando vai comigo no supermercado, ele não vai mais, né? Mas quando ele ia, ele pergunta que esse produto é orgânico, pai, a procedência dele, eles se preocupam até na formação deles. Então, uma das coisas, Hermano, que você falou muito bem, a questão logística, né? É uma cadeia muito segmentada, a cadeia do agro, é a necessidade dessa integração. E aí começa os estudos, né, e principalmente a adoção de soluções como o blockchain, soluções que vão permitir que a gente saiba exatamente de onde veio aquele produto, quais as certificações que ele teve, se ele passou por todos os processos de aferição da sua qualidade, se ele tem todos os documentos para que ele chegue na mesa, e eu consigo, através de um QR Code, chegar perto do produto e dizer, realmente, ele está aqui, a procedência. Então, esse é um tipo de solução que vai se intensificar, já existem, né, várias soluções. A IBM, por exemplo, tem o seu Food Trust, que nasceu de um problema, né, nasceu na China de um problema com carne de porco, né, da origem, da procedência disso, e hoje várias grandes empresas globais, né, mundiais, já utilizam o Food Trust como uma forma de rastreabilidade dos produtos. Eu estou citando o exemplo da IBM, só como um exemplo, existem outras soluções. O fato é que essa é uma solução que eu diria que vai ser intensificada a sua adoção com o processo da pandemia por esse comportamento do consumidor. Perfeito, Fará. Inclusive, esse assunto do blockchain, a gente fez semana passada, eu fiz uma entrevista com o presidente do diretor-geral da área de intermodalidade do grupo Maersk. E justamente a Maersk tem um projeto com a IBM chamado TradeLens, né, que é para você garantir a rastreabilidade das cargas. E ela tem, como ele estava até colocando isso, uma função muito importante justamente para mercados europeus que consomem alimentos brasileiros, para justamente ter certificado de origem, é o que você estava colocando. Né? Bem, voltando agora para a Silvia, eu tenho uma perguntinha para ela, como que a Embrapa está se posicionando nesse cenário da transformação digital e como que o seu setor específico, o setor de TI, né, tem atuado diante dos desafios e oportunidades dessa pandemia. Podia comentar um pouco, Silvia?
Pois não. Então, acho que é até importante colocar, né, a Embrapa, ela logo que começou, pelo tamanho do país, né, 42 unidades no país, logo que começou a questão da quarentena, a Embrapa, em uma semana, ela colocou todos os seus empregados em teletrabalho ou processo de revezamento para serviços essenciais. É comum nas grandes multinacionais, a gente também faz com os nossos colegas que estão nos Estados Unidos e na Europa, mas esse modelo de teletrabalho ainda não estava sendo tão incentivado na empresa. E nesse momento, em uma semana, a gente, justamente por já estar trabalhando com a tecnologia, ela conseguiu colocar, continuar os seus projetos de pesquisa, inclusive em campo, aí nas outras unidades da Embrapa, e a nossa unidade, por ser um centro de pesquisa da Embrapa em TI no agro, a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, em parceria com as outras unidades, várias ações para a gente poder acelerar esse momento. Só para dar um exemplo, pegar uma fala aí do Degop, que ele comentou que a agricultura de precisão, que a agricultura ela vai ser fundamental nesse momento. Na verdade, a agricultura de precisão ela já existe, né? Há muitos anos que várias empresas, né, a própria Cooper Citrus é uma empresa que já adota, várias empresas, vários setores já adotam, mas o que acontece? Hoje a gente está falando de diferentes tipos de dados, então você tem sensores para análise de solo, você tem imagens capturando drones para monitorar a lavoura, você tem imagens de satélite em diferentes resoluções, você tem estações agrometeorológicas, colheitadeiras que estimam a produtividade por talhão, pulverizadores, tudo isso gera dado escalar, gera vários tipos de dados heterogêneos. E aí vem a proposta do IoT, que o Luciano colocou, que é um desafio nas grandes cidades, na indústria, mas no agro ele se torna um desafio no sentido de ajudar nessa integração de dados heterogêneos, comunicação máquina-máquina, comunicação máquina-pessoa e transformar esse dado bruto em informação e conhecimento útil para apoio à tomada de decisão do produtor. Então, quando a gente se posiciona e vê toda essa revolução digital que está acontecendo, a gente vê que fica muito claro que nesse momento é esse momento de realmente a gente adotar essas tecnologias, porque isso vai fazer a diferença para os produtores que conseguirem se adotarem primeiro, né, essa tecnologia. No caso da Embrapa, a gente tem, até quando você colocou o seu primeiro slide, Hermana, das áreas, né, você falou do melhoramento genético, da biotecnologia, depois você comentou da agricultura de precisão, de sensores, de softwares e aplicativos, e a parte mais dos drones e tal. A Embrapa, ela trabalha com a pesquisa, né, de modo transversal, com tecnologias digitais, desde a pré-produção até a pós-produção. Então, só para te dar um exemplo, na área de pré-produção, melhoramento genético, recentemente foi lançado aí uma tecnologia que chama Tamba Plus, em parceria, né, a Embrapa Recursos Genéticos, a Embrapa Palmas, lá no Tocantins, e a gente, da Embrapa Informática, fez toda uma análise de dados genômico para melhorar a produtividade de tambaqui, que é uma grande força aí nova de proteína animal no país. E o quê? Para fazer toda essa parte de análise de dados genômicos, para você não cruzar, né, parentes, para poder aumentar a produtividade de tambaqui, por detrás disso você tem tudo tecnologia digital, você tem Big Data, você tem análise de dados, isso tudo já vem sendo feito, colocando assim um exemplo, né? Um outro exemplo, quando a gente vai lá para dentro da porteira, vamos colocar assim, do plantio até a colheita. Então, a gente vem trabalhando com modelos climáticos para você trabalhar com a melhor janela de plantio, que para um produtor plantar. Tudo isso, por detrás disso, a gente hoje na Embrapa recebe dados de estações meteorológicas, de ANA, INEMET, de vários, processa esses dados, gera os modelos climáticos, gera cenários agrícolas, trabalhamos com o Ministério, a gente funciona, passa esses modelos para o Ministério, ajuda nessa modelagem de cenários, tudo por detrás disso tem TI. Um outro exemplo, a gente hoje, não sei se vocês lembram, no lançamento do Plano Safra, o ano passado, a própria ministra lançou um aplicativo que chamava Plantio Certo, que ela usa
Aparentemente, um aplicativo simples. Ele ali, o produtor chega, fala onde quer plantar, ele mostra a janela de plantio com a matriz de risco. Mas o que acontece? Que por detrás lá tem os vários tipos de solo daquela região, os modelos climáticos, tudo isso, gente, tem muito Big Data, muito processamento de alto desempenho, tem muita inteligência artificial. Então, às vezes, a inteligência artificial não é só o robozinho falando ou já automatizado no campo, mas os algoritmos que estão de baixo para você inferir, que vão ajudar numa política pública, subsidiar um crédito agrícola, isso também é inteligência artificial por detrás, é o que a gente trabalha também na Embrapa, além de agricultura de precisão e automação, na área de visão computacional, um problema que a gente vem trabalhando muito, por exemplo, problema de classificação de soja, os produtores às vezes classificam a soja, chega lá achando que a soja deles, tipo a trade que vai comprar, então não é um processo automatizado, a inteligência artificial pode ajudar nesse processo. Você dá transparência ao processo. Então, pegando um gancho com o que o Farai falou também, que o novo consumidor está exigindo que o agro também incorpore essas tecnologias. A gente fala muito da quarta revolução industrial, começou lá na indústria alemã, que impactou vários setores da economia e está impactando o agro. Mas a diferença é que não é as tecnologias em si, é como eu falei, as tecnologias estão vindo. O novo consumidor está exigindo a adoção dessas tecnologias para ganhar mais transparência ao processo, na questão de rastreabilidade, como ele colocou exemplo aí, entre o blockchain, né, e outras tecnologias. Então, a gente na Embrapa, a gente vem atuando em toda a cadeia produtiva de modo transversal. A Embrapa Informática, a gente fica em Campinas, né, dentro do campus da Unicamp. A gente tem parceria com as outras 42 unidades. Então, a gente trabalha, a gente funciona como uma nuvem de dados e modelos para a Embrapa, a nossa unidade, uma facility. Então, a gente faz desde organizar o dado bruto, então dados de recursos naturais, dados de clima, gera os modelos em cima disso, os algoritmos de inteligência artificial. O ano passado, no próprio AgriShow, a gente lançou uma plataforma que chama AgroAPI, que é um modelo de você trabalhar em parceria com empresas privadas e startups, porque a gente gera esses dados, modelos que vêm da pesquisa, mas muitas vezes eles são de interesse de empresas privadas que vão prestar serviços no agro. Então, no sentido de fomentar essa prestação de serviços no agro, que é importante, a gente lançou no AgriShow do ano passado, e hoje a gente já tem bastante parceria com startups e com empresas privadas, e inclusive com extensão rural também, Emater, que utilizam esses dados para prestar serviço de um novo modelo, de uma nova forma, usando informação, conteúdo digital, modelos e tudo mais. Então, e aí a gente tem também trabalhos na área de geotecnologias, WebGIS. Só para dar um exemplo para vocês, quando começou toda essa questão da pandemia, toda a parte de perda agrícola do Proagro, ia um técnico presencial conferir, né, se teve a perda ou não. Então, a gente tem um WebGIS, que é o SATVEG, que é um sistema para análise temporal de vegetação, que a partir de índices de vegetação, você consegue ver o que foi plantado ali e tal. E aí, o Banco Central já gerou uma resolução normativa logo na primeira semana de abril de usar esse tipo de tecnologia para conferir as perdas e para falar com o produtor. Então, são exemplos práticos do que está acontecendo. Aplicativos também. Surgiu a demanda de aplicativos para melhorar, aproximar produtor de consumidor, porque dava dificuldade, negócio de feira livre, de SEASA e tal. A gente também ajudou a incorporar as startups a como levar, né, fortalecer os produtos delas para elas poderem atender essa demanda. Então, assim, existem várias oportunidades, desde organizar o dado bruto, trabalhar na área de agricultura de precisão, que a gente já tem projetos nessa área, na área de automação, com visão computacional, e também na área de geotecnologias, e também nessa área de softwares e aplicativos. Perfeito, perfeito. Eu também acho, Silvia, que é muito importante que você tocou em questão das startups, né? Porque quando a gente começa a falar sobre aplicações do agro, a gente tem inúmeros, múltiplos nichos de atuação, né?
E para uma grande empresa se mexer em tudo é muito complicado, né? Tanto que eu vejo várias empresas, né, com grandes, trabalharem com startups. Eu vi agora mesmo aqui que o Rogério lá do Inatel acabou de entrar aqui na nosso web, né, que digamos, é um grande incentivador das startups lá no vale lá de Santa Rita do Sapucaí. Tá o Sérgio também aqui lá de Uberlândia, o pessoal que trabalha junto ao Algar, o Brain da Algar, também muito focado no agronegócio, o pessoal de Piracicaba aqui também. E a gente acredita muito que realmente as startups elas têm uma função primordial nesse processo, para que a gente possa realmente achar soluções específicas para casos específicos, né? E depois escalar isso, claro, para uma forma adequada, né? Bom, eu queria agora também fazer você tocou no assunto que também me leva a uma questão que eu queria fazer para o Fernando, né? Como é que é o trabalho das cooperativas nesse cenário, né? E que medidas a Copecitos tem tomado para que a tecnologia esteja cada vez mais presente no campo e principalmente com seus cooperados, né? Como é que é isso, Fernando? Ó, irmão, a gente tem uma prática aqui que já vem fazendo há uns 3 anos, que é uma expressão que nós criamos aqui, que ela fala que a gente precisa desembarcar a tecnologia e a inovação nas propriedades rurais. E isso é um conceito de que o produtor ele demanda em situações pontuais. Ele vai demandar um piloto automático quando ele está plantando, ele não demanda o piloto automático o ano inteiro. É um ativo que custa $20 mil, $15 mil com a base de correção. Então, o médio e um pequeno produtor, se isso vem muito embarcado nas máquinas, está ocupando uma parte do orçamento dele que ele não tem para gastar, ele deixa de investir em outras coisas, e isso nos Estados Unidos a cada 2, 3 anos é trocado. E quando você olha aqui, mesmo o grande produtor, eu vou em muita propriedade, eu encontro o trator com 10 anos, 12 anos, 15 anos trabalhando. E a gente precisa realmente entender que nós precisamos disponibilizar uma tecnologia que seja útil, que impacte e que aconteça na hora que o produtor precisa. Então, um exemplo que a gente tem feito aqui e que tem causado muito impacto, a gente já tem 4 vantes aqui, o Asa Fixa, com câmera multispectral, faz um levantamento 3D muito preciso, e a gente tem feito projetos de conservação de solo e de plantio. Então, tem casos aí, já fizemos mais de 100 projetos no ano passado, casos em café, em laranja, em cana, que através desses algoritmos, otimizando as linhas de plantio, colocando os carreadores numa posição melhor, diminuindo manobras, você consegue colocar, às vezes, 10% a mais de plantas na mesma área. Então, é uma tecnologia extremamente impactante. Você reduz 20% de manobra, você economiza diesel, tem a ver com sustentabilidade, você melhora o resultado. E aí esse produtor lá de 15 hectares, no caso em Araxá que a gente fez lá, de café, ele não tem como comprar um. Aí ele olha aquele projeto e fala, pô, legal, bacana, achei muito bonito isso aqui, eu vou ganhar se eu plantar o café dessa forma. E a gente conseguiu, em parceria com uma empresa grande de GPS, um sinal RTX, você libera do satélite um aluguel do sinal, eu levo lá uma direção elétrica, coloco um receptor no trator, consigo, com 3 horas de serviço de mecânico, ligar essa direção elétrica no circuito hidráulico do trator, põe o receptor, põe o painel, que eu vou baixar o plano de plantio desse trator, e um trator de 35 anos fez um plantio com um piloto automático com a mesma precisão de um trator de 260, 350 mil reais. Isso custa R$850 por dia de aluguel. Em um dia, você consegue render mais ou menos 12 hectares de plantio. Em um dia, a gente conseguiu ir lá plantar esse café. Então, você imagina uma cultura que tem um ciclo de 25, 30 anos, o que significa para esse produtor colocar 10% a mais de plantas nessa área que ele plantou, reduzir 15, 20% de manobras, otimizar o uso das máquinas e conseguir implementar isso só na hora que ele precisou, na hora do plantio. Então, esse é um dos exemplos dos serviços que a gente tem feito, e eu acho que a gente tem sempre que buscar priorizar as coisas que têm impacto. Eu tive recentemente fazendo um trabalho lá em Tel Aviv, com uma universidade lá de Israel, que apoia muito startups. Hoje lá em Israel tem 6.300 startups,
tem mais ou menos 450 voltadas para o agro, e o índice de sucesso, infelizmente, tem caído muito. Hoje, o índice de sucesso lá é menos que 4% dessas startups, porque muita gente acha que pode resolver problema e, na verdade, você só vai resolver se você entender como impacta. A pergunta que eu faço é o seguinte, dos jovens inovadores, das startups que estão surgindo aí para o agro, quantas pessoas conhecem como funciona a rotina de um plantio de soja, uma colheita de algodão, um cultivo de cana? Então, antes de apresentar a solução, é muito importante incentivar o jovem a ir lá, conseguir entender o processo de produção. E já respondendo, a gente está com uma audiência ilustre, aí o Chiquinho Maturo, o presidente da AgriShow, mandou uma pergunta aqui, respondendo a pergunta do Chiquinho, isso não vai acabar. Isso não vai acabar. Nós vamos ter que ir para o campo, vamos ter que ouvir, vamos ter que entender. Esse relacionamento é fundamental, porque a partir do momento que você entende os processos, você consegue fazer com que tenha impacto. Então, a palavra que eu mais ouvi nesse curso que eu fiz lá foi impacto. Então, tudo que não impacta, descarta. Perfeito, perfeito. Olha, Fernando, é exatamente isso. A gente percebe muito que tem muitas ideias, né? Às vezes a gente eu participo muito de encontros com startups, né? E até proponho algumas mentorias para isso, né? Mas é o que você falou, precisa botar a mão na massa ou a mão na terra para perceber efetivamente quais são as demandas efetivas do campo, né? E por isso que, como por exemplo, o pessoal lá de Piracicaba, de Ribeirão Preto mesmo, né? E eu acho muito importante que realmente é isso que você falou, tem que ter impacto. O impacto é fundamental para que tenha sucesso. Você quer comentar alguma coisa? Não, é o seguinte, só nesse sentido que o Degol colocou, do Fernando colocou, a respeito das startups, esse boom. É uma preocupação, a Embrapa, desde que começou esse movimento de agritechs, a gente tem feito vários estudos também nessa linha, cresceu aí em um ano, triplicou, né? Hoje a gente tem 1.000 e tantas startups no agro, vamos ver depois dessa pandemia, né? Esse é o problema também. Mas a gente percebe que as startups, às vezes, elas têm ideia da tecnologia, mas não conhecem do mundo agro. Você trabalhar com a tecnologia no ambiente controlado, aí os meus colegas aí da IBM, Nokia pode falar, é completamente diferente do ambiente complexo como o agro. E aí, o que acontece? Que a gente sente, né? Eu mesmo sinto muito quando as startups vêm. Esse trabalho fica muito disperso, então ele tem uma solução pontual. Às vezes vai gerar um impacto, mas é muito pontual. Então, a gente da Embrapa, a gente tem se preocupado muito com essa demanda das agritechs e ser um facilitador desse ecossistema, no sentido assim, startup, o modelo, e aí ele colocou lá de Israel, o Fernando também, elas precisam estar antenadas com qual é a demanda, né? Elas sabem, eu tenho que atender aquela dor, tudo bem. Mas como que isso pode ser retroalimentado pela pesquisa, e tem que trabalhar alinhado, porque se ela descola muito rápido, ela não vai ter sustentabilidade, e aí acaba frustrando, né, acabando a startup. Então, eu vejo que esse movimento de agritechs, ele ainda tem um potencial muito grande no país, mas ele precisa ser melhor trabalhado. A Embrapa tem feito esforço nisso, seja por cadeia produtiva, né? A gente tem o Ideas for Milk, que é para leite, pontos para inovação, a gente chama as startups com investidores, ela tem ajudado nesse movimento, como tem também a Exalc, o Agritech Garage e outros, né, o AgriHub em Cuiabá, vários polos, mas a gente ainda precisa trabalhar mais conectado nesse sentido para que realmente a gente gere tecnologias de impacto que vão fazer esse salto no Brasil. Senão vão ser experimentos, mas a gente não vai conseguir dar esse impacto que a gente quer. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa trabalhar melhor no país como um todo. A Embrapa tem se empenhado nisso, porque a Embrapa, por ser uma empresa de pesquisa, ela sabe que precisa dessas startups de uma maneira mais ágil para a inovação chegar no campo, né, junto com as empresas privadas. Mas, por outro lado, isso precisa ser mais articulado, porque senão a gente não vai conseguir ser agressivo no bom sentido de agregar mais valor no setor produtivo. Essa preocupação que o Fernando tem de realmente gerar tecnologia que agregue valor e resolva o problema do produtor, né?
Porque o grande produtor ele tem mais condição de comprar as tecnologias, adotar, testar. Mas o pequeno e médio normalmente vai ser via associações, cooperativas, tal. Então a gente precisa de trabalhar melhor esse ecossistema de agricultura digital de uma forma mais organizada, né? Seja institutos de pesquisa, universidades, empresas e empresas privadas, cooperativas, todo mundo mais alinhado no sentido de promover esse salto no país. Silvia. Acho perfeito, Silvia. Só fazer um comentário, Farai. Acho que é muito legal que você colocou. O Conectar Agro nasceu em 2018 dentro do FutureCon, né? A ideia rolou lá no meetup que a gente teve, né? Quem sabe agora você não está lançando aqui no nosso webinar aqui o Conectar Tecnologia, para torná-la acessível, né? Eu acho que é isso que é fundamental. Muitas vezes a gente faz isso acho que eu estou desse lado também da crítica como engenheiro, né? Às vezes a gente faz um negócio que é excelente, maravilhoso, ideal, mas demanda um investimento que não é razoável para a grande maioria dos usuários, né? Eu acho que tecnologia acessível e conhecimento para tornar isso acessível é fundamental. Comente, Farai. Não, queria só comentar o que a Silvia falou e reforçando o que o Fernando também colocou. Na IBM, a gente fala muito isso no nosso processo de mentoria. A gente também tem um programa bem antigo, global, inclusive, que chama Startup IBM. E a gente fala, às vezes, os jovens chegam lá, apaixonados pela tecnologia, a gente fala, não pensa que o Watson vai resolver tudo, você tem que estar apaixonado primeiro pelo problema, ter empatia pelo problema, para que depois a gente vá com a tecnologia e tentar resolver. E as pessoas, às vezes, invertem isso, né? Vai com o martelo da inteligência artificial, martelar em tudo quanto é lugar, e não é bem assim. O grande tema é: tenha empatia pelo problema, conheça ele de perto, conheça profundamente ele, e depois a gente vê se é pela tecnologia mesmo que a gente vai resolver, porque eventualmente não é. E esse é o grande erro, às vezes. Eu acho que o setor agro teve um boom de investimento. No ano passado foi recorde de investimento em startups no mundo, né? Os fundos de investimento apontaram isso, né? Um crescimento muito grande, principalmente focado no tema da logística, né? De rastreabilidade. Inúmeras startups nasceram. E eu acho que é um processo, Silvia, de amadurecimento. Eu acho que cada vez mais a gente ainda tem 70% das startups que nascem, elas acabam morrendo pelo caminho por conta desse tema, né? Da falta até de empatia. Mas esse é um processo de amadurecimento que cada vez mais, até com a mentoria, né, com o apoio de mentorias, essas coisas vão se acertando no caminho. O bom é que a gente está com uma massa crítica de gente pensando muito grande e com gente investindo, né? Vamos ver o que vai acontecer após a pandemia. O dinheiro tende a ficar um pouco mais restrito, mas o fato esse boom de startups nasceu principalmente por conta desse aumento do fundo, né? Pra você ter uma ideia, foram 7 bilhões de investimentos em agritechs no mundo, bilhões de dólares, só de venture capital. Então, assim, a coisa estourou mesmo por conta da demanda também e principalmente por conta da demanda do cliente final, né? A população não para de crescer. A perspectiva é que a gente tenha 2 bilhões a mais de pessoas em 2050. A gente vai chegar a 10 milhões de pessoas em 2050. Temos que alimentar esse povo, irmão. Não dá para ficar. E para isso eu preciso aumentar a produtividade por acre, né? Verdade. Coisa que o Brasil tem demonstrado muita competência, né? Nos últimos 50 anos, né? E eu acho que a gente tem agora, com as tecnologias, uma capacidade ainda maior de fazer essa produtividade e essa competência do mundo do agro realmente ampliar suas fronteiras, né? A Ana já está me passando algumas perguntas aqui que estão chegando. Eu vou juntar duas aqui, uma do Marcelo Pagotti e outra do Leonardo Zolaviero, né? O Marcelo ele pergunta sobre a tecnologia de conectividade LoRaWAN, né? E que hoje, digamos assim, muitas cidades já estão conectadas. Ele cita o caso de Amsterdã, que já está 100% coberta, né? Mas como é que é a questão da aplicação dessa tecnologia no campo? E o Leonardo Slaveiro entra num assunto que é muito presente dentro do FutureCon, né? Que é o 5G, né? Como é que vocês enxergam a alternativa do 5G como uma opção de conectividade para o campo de forma eficiente? E qual que é o impacto dessa tecnologia para o mundo do agro? Quem gostaria de comentar? O Leonardo? Desculpa, o Luciano. Vou começar falando um pouquinho, só para dar um contexto também, né? Quando a gente fala das aplicações no agro,
e eu acho que foi muito bem colocado pelo Fernando, pela Silvia, também reforçado, o tema do impacto. No final das contas, o produtor está buscando aumentar sua produtividade, reduzir seus custos, enfim, aumentar suas receitas. Então, existe uma necessidade que é uma necessidade de negócios. E essa necessidade de negócios, ela é viabilizada pela tecnologia. Mas o quanto mais transparente for essa sopa de letrinhas, melhor. Então, quando a gente fala do 5G, quando a gente fala do LPWA, a gente fala do LoRa, enfim, existem uma série de alternativas tecnológicas para atender o produtor. Não existe, se a gente for parar para ver, não existe uma alternativa que seja única, que seja certa. Para cada caso, para cada problema, você vai ter uma determinada alternativa tecnológica. Obviamente que essas alternativas tecnológicas da gente que veio do mundo de telecomunicações, que vem do mundo em que há uma necessidade de padronização, de escala, é óbvio que a gente consegue identificar quais que são aquelas que têm uma abrangência, que têm um alcance, e que se revertem nos modelos de negócio, e se revertem nos custos mais baixos, né? Então, o que a gente vê? Primeiro, pegando o tema do 5G. 5G ele vai ser uma revolução, a gente sabe que vai ser uma revolução. As aplicações do 5G, elas vão surgir, e a gente talvez hoje a gente ainda não tem essa visibilidade da quantidade de aplicações que surgirão a partir do momento que o 5G esteja disponível. Mas a gente sabe que elas surgirão, elas vão aparecer, e elas serão aplicadas no agro. Da mesma forma que a gente está vivenciando esse ambiente em que a gente tem que buscar novas formas de lidar, né, com o lockdown, com o fato da gente estar em casa, com esses negócios sobreviverem, né, com todos os negócios sobreviverem, é uma questão não apenas de sobrevivência, como a gente está identificando nesse momento, a gente está vivenciando nesse momento, mas o 5G, ele virá como uma questão de transformação também do nosso modo de lidar com a tecnologia, né? Nós teremos experiências que serão distintas da que nós temos agora. Vou dar um exemplo. Você pode falar de holograma do 5G. Né? A gente está falando quando fala da baixa latência, quando nós falamos de outras... O potencial do 5G, ele vai permitir que nós lidemos com a tecnologia de outra forma. Mas, voltando ao tema inicial, a gente pode endereçar muitos dos problemas do campo com a tecnologia que já está disponível hoje, né? Então, é uma questão de como adaptar essa tecnologia, é uma questão de como utilizar essa tecnologia para resolver os problemas do campo. E foi dado um exemplo, que por exemplo, utilizar as tecnologias, utilizando LoRa, utilizando essas redes, que são redes privadas, mas que existe um modelo de trabalho que permite você conectar os sensores no campo. Então, você resolve um determinado problema. Pelo mundo do padrão, da padronização celular, que tem todo um trabalho, tem investimento de empresas, de grandes grupos, ele permite que os custos dessa transição tecnológica também sejam reduzidos. Então, o que está acontecendo? O que a gente vê? Primeiro, é a gente olhar que a forma como lidar com as redes de telecomunicações, ela vai ser transformada. Enquanto antes a gente utilizava, até então a gente utiliza as redes de telecomunicações para aplicações em que, enfim, são as pessoas, né, que utilizam essas redes, a evolução delas, a evolução do mundo celular, ele está indo na direção das coisas, está indo na internet das coisas. A gente fala da padronização indo na direção de você atender as aplicações máquina a máquina. Então, existem os padrões, a gente tem já se fala de CAT-M, já se fala de Narrowband IoT, que são adaptações desse mundo, desse ambiente tecnológico para esse tipo de aplicação mais específica. Então, eu vejo que essas novas formas de utilizar as grandes redes de telecomunicações que foram montadas, aplicadas ao campo, elas vão viabilizar cada vez mais o surgimento de soluções. Que tipo de soluções? Soluções que as startups estão identificando, soluções que as empresas estão entendendo como que funciona o dia a dia do agricultor, do pequeno produtor. E aí eu queria só fechar com essa questão do modelo de negócio, que a tecnologia é uma parte da história. A outra parte é o modelo de negócio.
A gente tem muito que aprender com o modelo que veio da nuvem, né? Que é o modelo do uso, né? O uso dessa tecnologia. E cada vez mais a gente vê esses modelos de negócio ganhando mais importância. Hoje, a propriedade, o conceito de propriedade de veículo, o conceito de propriedade de diversos tipos de ativos, de casa, né? Isso já passou por uma transformação. Então, quem sabe a propriedade do maquinário agrícola possa se transformar também. E aí o produtor, que é o pequeno produtor, ele pode ter acesso a maquinário de alta capacidade pelo tempo, pelo uso, pela sua necessidade. E esses modelos de negócio que são viabilizados pela tecnologia, pelo dado enviado em tempo real, pela cobrança de acordo pelo uso, vão ser os modelos que vão viabilizar não apenas os grandes produtores, mas também os pequenos produtores a terem acesso à tecnologia de ponta no campo. Perfeito, Luciano. Por aí mesmo, né? A gente não tem uma solução única, temos várias, né? E que cada uma tem que ser buscada, né? Apareceu aqui, eu tenho que também fazer uma pergunta para o Fernando aqui, juntando uma série de perguntas que apareceram aqui do Tadal, nosso velho conhecido e grande especialista em IoT, do Fernando Martins, da Juliana, sobre o assunto dessa questão dos segmentos que mais se desenvolvem com toda essa transformação digital, né? Nós falamos aqui de novas tecnologias digitais, agricultura de precisão, logística, automação agrícola, outros aspectos, né, que a gente já tocou, né? E completando aqui, deixa eu só ver aqui, entrou uma pergunta e saiu aqui da minha frente. E o Silvio Martins, ele pergunta também sobre as questões da gestão financeira, né? Que eu acho que, completando o que o Luciano já colocou aqui, né? Que você mesmo, Fernando, já tinha colocado, mas como é que todas essas novas tecnologias vão permitir realmente um acesso melhor e maior para o homem do campo e quais são os impactos hoje mais adequados, né? Para que a gente possa efetivamente considerar em termos de agricultura de precisão, logística. Bom, o que a experiência tem mostrado para a gente que quando a Silvia disse de agricultura de precisão, o primeiro GPS que veio para o Brasil, piloto automático, veio aqui para Catanduva, próximo de Bebedouro, veio em 2000. Ele não fazia curva, só fazia reta. Veio sair, a usina importou. Quando ela foi plantar a cana, ela viu que ela estava com um problema sério ali, que ele só fazia reta, aí teve que vir o pessoal de engenharia da empresa e fazer o desenvolvimento. Então, esse GPS foi colocado num trator que a Copercis vendeu, então a gente deu assistência e desde aí a gente vem entrando em agricultura de precisão e entendendo como a gente faz para melhorar esses processos. Então, na prática, até entendendo gestão de custo, entendendo impacto e resultado para o produtor, o que a gente tem observado? É preciso ter diagnósticos mais precisos. Então, Silvia mesmo disse de imagens de satélite com alta resolução, depois imagens de drone. Então, a gente montou uma plataforma digital aqui, inclusive a gente registrou essa plataforma, é um nome simples, mas não tinha registro até então, ela chama Campo Digital, é um registro nosso, é uma plataforma da Copercitos, e essa plataforma, o que ela faz? Um dos serviços, ela pega imagens de satélite, a gente tem cientistas aqui, 2 já, que vieram de uma startup, fazendo esses algoritmos, entendendo o comportamento, que essas imagens, você tem histórico aí desde 2012, 2013 do mesmo talhão, começa a entender potenciais problemas que podem estar acontecendo, marca essas coordenadas, baixa um plano de voo para um drone que vai para o produtor, lá na propriedade dele. Se ele não tiver um drone de imagem, a gente vai com a nossa equipe com um drone de imagem, cumpre esse plano de voo, aí você vai, de fato, trazer um diagnóstico melhor do nível de infestação, onde está acontecendo, volta com esse plano de voo, baixa na plataforma, volta para os agrônomos que estão aqui trabalhando na base, e eles vão fazer a receita que vai voltar num plano de voo para um drone de pulverização. Então, hoje a gente já está com 16 drones de pulverização, prestando serviço, e a gente cobra esse serviço por área controlada, a gente não cobra por tempo de voo, por hora trabalhada,
tem dado excelentes resultados. Hoje a gente já tem em cana-de-açúcar mais de 40 mil hectares contratados, prestando esse serviço. E o que é interessante, o que essa experiência tem mostrado para a gente é isso. Você vai, parte de um diagnóstico. Se você fosse, eu lá em Israel vi uma startup que o cara faz todo o mapeamento com drones. E aí eu fiz a pergunta para ele, falei, por que você não usa imagem de satélite para entender um potencial problema? Ele falou, não, porque eu tenho drone, lá eles têm muito dinheiro, né? Faz tudo com drone. Agora, 1 hectare mapeado por drone custa R$50. 1 hectare de imagem de satélite, conforme a resolução, custa 50 centavos. Então, a gente precisa começar a entender modelos de negócio, como o Luciano disse, combinar as tecnologias que existem, usar da inteligência, dos algoritmos, da capacidade hoje, que está vindo aí da agricultura 5.0, né? Eu tinha até um slide para mostrar, mas vou resumir, né, um pouco do contexto de como a agricultura evoluiu, que a gente está falando das evoluções, mas tem uma linha do tempo aí, né? Então, desde a idade do cobre, quando começou a agricultura, até o século XIII, quando teve o primeiro arado com uma haste de metal e vindo, a evolução começou mesmo para valer com a agricultura 3.0, que foram os tratores, os pesticidas, fertilizantes artificiais. Depois você veio com a 4.0, que é já com imagem de satélite, internet das coisas, um início de robótica, o Big Data, isso ele está já no início desse século, né? E agora a 5.0, o que a gente pesquisa, o que a gente vê e sai dessa conversa aqui também é uma inteligência artificial mais complexa, uma aprendizagem cada vez mais profunda dos modelos, uma modelagem estatística cada vez mais avançada e uma robótica de ponta. O que vem aí do resultado dessa evolução da agricultura é isso. E eu acrescento aí que a gente vai ter que ter cada vez melhores diagnósticos para poder entender dessas ferramentas todas como que a gente faz uma viabilidade econômica para chegar no campo. Eu vou dizer de experiência nossa, de empresas que já tentaram vender só o serviço. No Brasil isso é muito difícil, muito difícil. O agricultor tem uma cultura e tem muita dificuldade de pagar por um ativo que ele não está ali, não é tangível, não é um bem que ele adquiriu, que ele está lá comprando. Então, vender só o serviço no Brasil é muito difícil. E aí a gente precisa, de fato, agregar, entregar uma solução pronta, um produto aplicado, um fertilizante já com taxa variável, com as zonas de manejo, usando as imagens de satélite, os sensores que a Silvia disse para poder definir essa zona de manejo, definir a necessidade correta, rastreabilidade, eu acho que foi o Farai que comentou aí a importância de rastrear os produtos, o consumidor quer saber realmente de onde vem, como foi cultivado, a questão da sustentabilidade. Então, fazendo um resumo e dando espaço também, né? Porque tem muita coisa interessante para a gente ouvir aí, eu acho que o segredo é bom diagnóstico, desenvolver um bom modelo de negócio e realmente fazer com que tenha viabilidade econômica para o produtor usar. Perfeito, perfeito, Fernando. Inclusive, surgiram algumas questões aqui, até completando assim, uma pergunta aqui do Danilo, perguntando sobre a questão dos higrômetros, pluviômetros, né, como que isso entra nesse processo em termos de sensoriamento, né, para que seja feito todo esse processo de melhoria das informações para o pessoal do campo. Acho que isso a gente até já falou, né? Mas é que faz parte do database que a Silvia tinha colocado há pouco. Né? E outra questão que também surgiu, associado ao que você estava colocando, né? É a questão de que o Luciano só complementa, não podemos esquecer da biotecnologia na agricultura 5.0, é fundamental nesse processo 5.0, e o João Leopoldo Ritter, né, lá de Santa Catarina, está perguntando aqui como o agronegócio vai se comportar em relação à cadeia de suprimentos. Né? E a gente sabe, né, que a gente hoje, cada vez mais, quando a gente está implementando processos novos dentro do agronegócio, que também insumos e implementos aparecem nesse processo. Né? Como é que a cadeia de suprimento
ela também é impactada agora nesse processo de transformação digital? Pode ser para você, Fernando. Vai lá, Fernando. Bom, eu acho que a gente precisa cada vez mais integrar soluções. Esse eu acho que é o ponto chave. Realmente a biotecnologia, ela também faz parte desse escopo da agricultura 5.0. Agora, eu entendo que o processo todo de produção, ele vai passar por uma transformação no sentido de que o produtor ele vai esperar receber cada vez mais a solução pronta na propriedade. A gente vê muito nos Estados Unidos, até por questões legais, por rastreabilidade. Hoje, pulverização, por exemplo, nos Estados Unidos, não é qualquer um que faz. Tem que ter empresa especializada, entrega realmente com controle. Então, eu percebo que o que a gente está se preparando e o que a gente vem evoluindo, eu dei o exemplo da pulverização do drone, nós temos também carretas de distribuição de taxa variável com GPS, cumprindo planos de distribuir corretivo já na necessidade que cada ponto do solo está apontando. Isso tem dado um efeito bastante prático também com essa logística, com essa entrega já do produto aplicado. Quando a gente integra, vai para a parte comercial, um dos modelos que mais tem crescido aqui na Copercis é o barter. Você olha, por exemplo, o cenário que o café está hoje, né? Então, o café está muito bom futuro, a safra começa aqui em termos de junho, mais ou menos, na maior parte das regiões, e apesar de nós temos uma safra cheia, provavelmente uma safra histórica, com essa variação cambial, preços em reais muito bons nesse momento, então diversos produtores já antecipando suas demandas de serviços, de produtos, usando a ferramenta do barter, pagando com a safra futura que vai acontecer a partir de julho. Então, isso tudo remete à integração, a controle, à rastreabilidade, a processos já aplicados. E eu acho que a cadeia do agro ela tem para você entregar mais valor. Porque eu ouço muito na área comercial o pessoal dizer que você precisa capturar valor. E, às vezes, essa ideia de capturar valor ela está muito em você ter uma boa conversa, e não é assim que funciona a captura de valor. Você primeiro precisa entregar valor para depois pensar em capturar o valor. E eu acho que a gente vai ter muita oportunidade de entregar valor encurtando um pouco esses processos da cadeia, que a tecnologia vai ajudar a gente muito nessa tarefa. Acho que é perfeito, Fernando. Isso que você falou, entregar valor é fundamental para a gente possa capturar efetivamente valor, né? Isso é uma questão realmente que muitas vezes o pessoal comercial não entende isso. Eu queria fazer uma outra... Fala, Luciano. Rapidamente, nesse ponto que o Fernando comentou, achei fantástico, né? Que é essa questão da integração, né? A gente olhar cada vez mais de uma forma sistêmica todos os problemas. A Silvia comentou no início, né? Existem os problemas da porteira para dentro, e existe também todo esse problema da logística, que às vezes a gente parece que não tem a ver com o campo, mas tem todo a ver com o escoamento da produção. Então, a oportunidade na cadeia do agronegócio ela é imensa. Mas aí tem um equilíbrio. Na medida em que a gente começa a conhecer mais, cada vez mais conhece os problemas específicos, e existem muitas soluções, acho que foi comentado também aqui, muitas soluções muito específicas, muito pontuais, acho que a Silvia também comentou, né? Mas talvez o que a gente precise ter um pouco mais também é dessa visão sistêmica, soluções que sejam sistêmicas. E talvez não exista uma empresa que resolva sistemicamente todos os problemas. Daí vem a necessidade da criação de ecossistema. Foi feita uma pergunta aqui também sobre o papel do governo. Eu acho que, sim, existem iniciativas do governo. A gente está participando da iniciativa do BNDES, né, do Plano Nacional de IoT, inclusive o projeto em conjunto com uma operadora, em conjunto com startups, desenvolvendo soluções com startups para o agronegócio. Então, o que é importante a gente colocar também? A formação do ecossistema e, cada vez mais, a gente buscar soluções que sejam integráveis, soluções que a gente tenha uma visão sistêmica. Então,
quando a gente for falar da tecnologia, é importante olhar por esse ângulo também. Quais as tecnologias que não apenas resolvem problemas pontuais, mas que também possam resolver problemas sistêmicos da cadeia. E aí, falando da conectividade, a gente fala da conectividade celular. A conectividade celular, ela tem um desafio grande no campo, mas, ao mesmo tempo, ela também já resolveu muitos dos nossos problemas nas cidades. A gente já está tão acostumado com o celular, que às vezes a gente não sabe o quanto de tecnologia que está envolvido, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de interoperabilidade, do ponto de vista de empresas desenvolvendo soluções a partir desse padrão tecnológico. Então, essa visão sistêmica, ela também, eu acredito que ela é muito importante, e é mais ou menos, eu acredito que é mais ou menos por aí, a gente caminhar mais nessa profundidade, nessa integração de diferentes soluções, novamente, nessa visão ampla do problema que nós temos, eu acho que a gente consegue chegar a soluções mais consistentes. Luciano, Perfeito. eu queria só fazer um adendo ao que ele colocou, e na linha da cadeia de suprimento, né, na medida que você instrumentaliza ela, digitaliza ela, né, toda ela, isso vem, por exemplo, quando a gente pretende resolver o problema da rastreabilidade, como exemplo, e de dar informação para o consumidor sobre a procedência do produto, ao mesmo tempo que você digitaliza ela, você começa a gerar dados. Então, você começa a gerar dados que você não tinha até então, e aí começam a surgir os modelos matemáticos que o Fernando muito bem colocou. Então, essa questão da complexidade da cadeia, de você ter o encaixe da demanda versus a questão logística, otimizações, quer dizer, é uma cadeia que precisa ser digitalizada para que os dados sejam gerados e as otimizações venham. Os algoritmos só vão nascer quando a gente tiver o dado. Então, o dado vem dessa digitalização e dessa integração, né? E essa integração, na minha visão, ela vem pela própria demanda do consumidor, Luciano. Porque eu vou querer saber a procedência deste produto. E o fato de eu querer saber isso já me obriga ao produtor, que vai querer competir no mercado internacional, em relação a outro, né, com outro competidor que de repente digitalizou, em detrimento dele eu posso preferir o outro que fez toda a digitalização, que tem toda a rastreabilidade. Então, o fato dele digitalizar vai gerar dado. Então, nesse momento é que começam a surgir as modelagens matemáticas, os algoritmos, a inteligência artificial para ajudar a otimizar e maximizar o processo logístico, otimizar o processo logístico, maximizar a eficiência dessa cadeia como todo, que ela é complexa. Ela é muito segmentada, é bastante difícil integrar até, porque são muitos interlocutores, né, muitos elementos nessa cadeia. Por isso que, não querendo martelar na tecnologia como elemento principal, mas o blockchain ele tem um fit muito bom nisso, como sendo a tecnologia que pode ser o alavancador no seu custo-benefício de construir essa integração e gerar dados para que outros possam monetizar e otimizar o processo. Essa aqui é a minha visão sobre o tema. Oi, mano, eu posso complementar assim, só nessa linha, se você me permite? Por favor. Essa questão do ecossistema, como eu falei, eu só acredito no avanço no agro se for nessa visão mais sistêmica, né, como eu falei, dos diversos atores, né? Institutos de pesquisa, empresa privada, startup, os demandantes, associações, cooperativas, todo mundo discutindo para realmente entregar produtos que agregam valor. Mas um ponto que eu acho que também é essencial, quando o Fernando começou a colocar, né, meio que a história, como eles têm trabalhado na Copercitos, me chamou a atenção e é algo que também a gente preocupa muito, tanto que eles tiveram que se adaptar com os agrônomos. Hoje lá tem cientista de dados trabalhando junto com os agrônomos, né? Isso tudo me chama a atenção, que eu acho que é uma resposta também que vai acelerar com esse distanciamento social, com essa pandemia. No novo mundo que está por vir aqui, daqui a uns próximos meses e aí para os próximos anos, é que novo perfil é esse, no caso aqui do agro. Né? É um agrônomo digital que ele consiga interpretar essas imagens, ele consiga analisar esses dados para realmente extrair uma informação interessante, porque assim, da mesma forma como o Fernando colocou, hoje a gente ainda está falando do analista de dados que vai recuperar esses dados, fazer análise, usar a inteligência artificial, os algoritmos de aprendizado de máquina, o que for, para poder transformar esse dado em informação e conhecimento.
Mas a tendência para a agricultura 5.0, né, para essa evolução, é de agentes autônomos, é isso tudo ser inferido automaticamente e já fazer intervenção. Então, eu faço a colheita automática, que já existe, colheitadeiras automáticas. Se eu for pensar aí no efeito para a questão da pós-produção, né? Colheitadeiras onde você estima a produtividade por talhão, você pode melhorar aí todo o seu planejamento de armazenamento, distribuição, logística, toda essa parte. Alguém colocou aqui, não lembro, acho que foi o Luciano, essa questão de empresas hoje que trabalham com nuvens, tal, isso tem mudado, toda essa questão de distribuição, armazenamento, tudo isso impacta no agro também. Então, a gente tem que ter uma visão sistêmica para poder discutir e fazer algo que realmente faça diferença para o país. E aí, pegando um exemplo como a Copercitrus, olha a caminhada, né, de evolução, você mesmo colocou que tem uma plataforma, campo digital e tal, e tem parceria com startups para evoluir isso e levar para o mercado. Mas você percebe que o modelo de negócio de vocês foram mudando em relação e usando, a partir desses dados e informações, e adaptando. Mas isso é uma cooperativa grande, de 38 mil associados, que você comentou, né, Fernanda? Mas imagina aí os pequenos e médios produtores. Eu vejo que a gente tem ainda um processo ainda de capacitação, sabe? Meio que formação digital. Qual que é esse novo perfil desse agrônomo que vai ajudar a prestar esse tipo de serviço? Porque se isso a gente não começar com essa base também, a gente não vai conseguir alavancar essas tecnologias e tal. Então, eu acho que existe, além da conectividade, além das questões regulatórias que já são demandadas, por exemplo, que o Farai colocou muito bem da rastreabilidade, blockchain vem aí atender essa demanda, né, que precisa de dar mais transparência a todo o processo e tal. Tem a questão da capacitação, desse desafio do homem do campo, né, que eles até brincam, que o homem, se antes se falava que não queria estudar, ia para a fazenda, agora tem que estudar para ir para a fazenda. Mas é nesse sentido que a gente precisa se preocupar com isso, com essa base, com essa formação, porque aí sim a gente vai conseguir introduzir essas tecnologias. Então, tem que ser feito. A gente vem discutindo muito com a extensão rural, com as Emateres, a gente tem uma parceria com a Emater Minas, Emater Goiás, com a Anater, com o governo federal, inclusive algo interessante que foi criado no final do ano passado, no âmbito do governo, foi a Câmara Agro 4.0. A gente que trabalha com a área de tecnologia de agro, a Embrapa fica ligada ao Ministério da Agricultura. E a gente tinha muita demanda de parceria com a MCTIC, por ser da área de tecnologia. Então, a gente não conseguia pôr esses dois conversando. E a Câmara Agro 4.0 os demandantes e os ofertantes de tecnologia juntos. Vamos discutir isso para o país. Então, é uma oportunidade que a gente tem de ter essa visão mais integrada, mais sistêmica e pensar nos desafios de conectividade, nos desafios de inovação, modelos de negócio, nos desafios também de capacitação, formação de recursos humanos, qual um novo perfil que vai precisar para esse agro, esse perfil mais multidisciplinar. Então, existem vários desafios que a gente tem pela frente, mas eu acho que com essa pandemia, na verdade, a gente vai ter que acelerar e correr atrás, que agora, no susto, nós vamos ter que trabalhar em cima disso. Ô irmão, se você me permite dois minutinhos, diga, eu acho que é muito pertinente. A Silvia falou uma coisa aí, que a gente já tem uma ação, e eu quero convidar tanto a Embrapa, quanto o Nokia, quanto o IBM, e vocês também, para conhecer. Nós inauguramos uma fundação educacional aqui na Estação Experimental de Bebedouro, em parceria aí com a Fundação Nishimura, com a FATEC, e é o segundo curso de Big Data do Agro, tecnólogo. Ele vai começar, se Deus quiser, no segundo semestre. Eu não sei ainda se vai já entrar num modelo online, né? Um modelo virtual que está funcionando muito bem, mas ele é para ser à noite, esse curso, e é justamente para focar esses profissionais, filho de produtores, o próprio produtor rural, profissional que entende que tem um mercado enorme aí para ser buscado e ser preenchido. Nós mesmos já contratamos vários lá da Fundação Nishimura aqui. Nós temos mais de 78 profissionais hoje voltados para a tecnologia aqui. E esse é um curso que entrega
muito resultado. Então, já fica o convite, até nós temos parcerias com várias empresas, que é uma fundação, e de vocês também poderem colaborar, que eu acho que essa parte da capacitação é fundamental. Fernando, queria só Perfeito. Eu acho que é muito importante, eu até estava querendo justamente comentar, só rapidinho, entrou uma contribuição aqui do Jones Burke, lá de Santa Catarina, falando justamente sobre esse ponto, né, sobre a importância de transferência de tecnologia para as pequenas propriedades rurais, através de técnicos, profissionais técnicos e extensionistas, né? Ponto do extensionista que foi colocado lá pela Silvia, assim como esses tecnólogos que você está colocando agora. E a importância, e ele está dizendo aqui que lá em Santa Catarina ele já atua há um ano no desenvolvimento desse modelo em termos de busca de soluções, de adição de tecnologias para pequenas propriedades rurais. Acho que cabe muito aqui esse comentário também do Jones. Mano, se me permite, um comentário com o Fernando. E, Fernando, eu já te convido aqui para a gente ter uma conversa no privado, porque a IBM até, o que a Silvia colocou é super pertinente, a questão do skill, do gap, né, mundial em todos os setores, né, transformação digital sem você conhecer, é simplesmente criar um aplicativo, e ela é muito mais profunda do que isso, né? É uma transformação mesmo, transformação na forma de pensar, na forma de construir, na forma de inovar. E a IBM, pensando nisso, até no gap da própria IBM, né, a gente tem um gap de profissionais, né, de buscar esses profissionais no mercado, né, e de levar ao entendimento dos seus clientes. Ela lançou um programa mundial que chama IBM Skills Academy. Esse programa, ele envolve 8 cursos, são conteúdos assim, extremamente profundos. São mais de 100 horas de conteúdo para cada uma das trilhas, que vão de cloud, big data, data science, cyber security, quantum computing, computação quântica, internet das coisas, design thinking. São 8 conteúdos, mais de 100 horas, e a gente tem que falar, Fernando, para levar isso para vocês na cooperativa, e a gente tem levado isso através de cooperativas, de instituições de ensino. O Sampo é um exemplo que construiu o MBA em cima desse conteúdo. Então, eu acho que esse é o papel mesmo, de a gente precisa preparar as pessoas para fazer um entendimento do que é a transformação digital e de como é que ela usa essas ferramentas, porque, no fundo, são ferramentas, né? A tecnologia nada mais é do que isso, e depois ela vai com as ferramentas e com aquele conhecimento para ver se aplica para tornar a produtividade, gerar receitas, que é o grande objetivo da transformação digital. Se não é criar novas fontes de receita e melhorar a eficiência operacional. Basicamente é isso que a transformação digital faz. Perfeito, Farai. E, inclusive, eu acho que eu queria fazer um comentário, uma pergunta que entrou aqui, sobre satélite e drone, né? Porque é uma questão que eu tenho... tem prós e contras a questão, porque pergunta aqui sobre questão de drone para áreas pequenas, satélite para áreas mais extensas. Olha, eu estava outro dia na AgriShow, semana passada estava na AgriShow, e tinha lá um produtor rural falando, ele e o filho, né, conversando, um produtor lá de Rondônia. Ele estava vendo uma apresentação de um pessoal da área de satélite, né? Só que ele falou, o problema é que eles esquecem que tem muita nuvem lá na época das chuvas lá em Rondônia, né? E aí o satélite tem esse problema, né? Então, e o drone tem o problema também da bateria, né? Da autonomia do drone. Tem propriedade que o drone tem dificuldade gigante para o tamanho das plantações que a gente tem aqui no Brasil. Então, digamos assim, é um balanceamento. Por isso que cada caso é um caso, cada solução é uma solução. E uma outra questão que entrou aqui, foi mais um comentário, do Mark Stevens, né? Qual seria o principal, uma pergunta, qual seria o principal modelo financeiro sustentável de longo prazo esperado para custear a implantação e manutenção da tecnologia do campo? Acho que a gente respondeu mais ou menos aqui, dizendo que é caso a caso também, né? Como disse o Fernando, né? Que a gente tem situações que a gente precisa ajudar aquele, mas a Silvia também falou que o grandão, ele também tem outros formatos, né? Eu acho que cada caso é um caso. Se vocês quiserem comentar também alguma coisa sobre a questão do modelo. Só para falar do satélite. Sim, por favor. Só para falar do satélite, a gente já tem imagens até que são gratuitas, tá? Imagem com resoluções menores, mas muitas vezes não é a foto que importa. Isso eu aprendi com o cientista aqui que mexe com o algoritmo. Ele fala que o que importa é o filme, é a história, para ele desenvolver o modelo. Mas a gente já tem satélites aí com visitação a cada 8 dias para falar do problema da chuva, com até imagens gratuitas e com imagens até bem baratas. Você precisa, obviamente, ter alguém da inteligência para tratar essas imagens, levar aquilo que você está buscando. E isso funciona muito bem mesmo, com resultados em culturas vegetativas,
como é o caso da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar existe uma correlação direta de biomassa com produtividade e de biomassa com problema. Quando você vê pontos concentrados de biomassa, são infestações de folha larga. A folha larga, mucuna principalmente, ela detona a colheita da cana. Ela baixa o rendimento da máquina, ela diminui a eficiência depois industrial. Então, quando eu falo de impacto, de entender por onde começar e de fazer bons diagnósticos, não existe uma receita única que serve para todas as culturas. O que a gente está falando aqui são experiências, serviços que a gente tem prestado, mas você vai identificar de acordo com cada cultura, de acordo com cada necessidade, de acordo com o tipo de problema que você quer resolver também. É interessante, só para complementar, e o Fernando falou, claro, de drones e satélites, a gente tem, por exemplo, projetos na Embrapa, que às vezes você faz um modelo baseado em análise de dados de satélite, mas às vezes você consegue ajustar o modelo com imagens de drone que vem que você tem uma resolução melhor. Dá um exemplo, a gente tem um trabalho agora em outra área, na área de planejamento de dieta na área animal. Então, a partir da estimativa de biomassa, de pastagem, você consegue ajustar o modelo de dieta e fazer a correlação com o ganho de peso do animal e tal. Usando, por detrás disso, a gente usa imagens de satélite, imagens capturadas via drone para ajustar esses modelos. Tá? Um outro exemplo, às vezes, a imagem de satélite, dependendo do problema, ela é interessante, como o Fernando colocou, a série histórica e espacial te dá muitas informações para você modelar cenários. Então, por exemplo, hoje você usa muito imagens de índice de vegetação, de sensores como MODES. A gente tem essa ferramenta mesmo que eu dei exemplo, que o Banco Central está usando para analisar, ela usa esse tipo de dado. Mas você tem uma série histórica de 20 anos. Então, você consegue comparar. Então, é interessante para aquele caso. Mas, em alguns casos, de repente, a imagem de drone, para você fazer algo mais assertivo, mais efetivo, ela é uma informação mais precisa. Então, depende muito do caso, né? Só para considerar, colocar aí que eu lembrei, para exemplificar para a pessoa que perguntou aí. Tá? Perfeito, perfeito. Só, a gente está chegando aos nossos últimos 15 minutos aqui. Passou rápido, né? Passou rápido as 2 horas, né? E aí tem muito mais perguntas aqui que estão entrando, foram mais de 37 que entraram perguntas aqui, né? Tem uma questão aqui do mundo de telecom, que o Marco Canongia faz, que é a questão do acesso, da chegada ao campo da fibra ótica. Né? E quais os fatores? A gente tem até um caso, que eu sei que é parceiro lá do Conectar Agro, a BR Fibra, né? Quais são os fatores que levam para o estímulo dessa chegada da fibra ótica ao meio ao campo, né? Quem que podia fazer esse comentário? Eu posso comentar um pouquinho. Eu também queria só completar, Luciano, que ele também comenta do 4G, né? Porque na verdade a gente falou do 5G, mas muitas aplicações do campo, você não precisa do 5G nem do 4G, você pode, com 3G você roda tranquilo, né? Exato. Mas vamos lá. E aí tem vários fatores que influenciam na escolha, né, tecnológica, a frequência que vai ser utilizada, né, até porque a gente tem qual que é o caso de uso? O caso de uso é você ter alta cobertura, o máximo possível de cobertura possível. Então, a faixa de frequência que vai ser utilizada, ela tem uma importância também, mas existem outros fatores, a disponibilidade de módulos, a disponibilidade dos sensores, dos módulos celulares, dos módulos que possam capturar esse sinal, tudo isso influencia. Né? Então, eu acredito que a gente falou um pouco sobre as tecnologias, acho que a mensagem é que não existe aquele one size fits all, ou seja, não existe uma única tecnologia para todos. A questão da integração, que a gente já falou, a questão de você, nessas soluções, serem projetadas de uma forma cada vez mais sistêmicas é super importante. Identificar o que é o forte de cada uma dessas alternativas para aquele caso. E como que essas alternativas podem se integrar com as outras alternativas tecnológicas.
Falando especificamente sobre fibra ótica, a fibra ótica ela também é utilizada para conectar a infraestrutura de telecomunicações. Então, o sinal do celular ele é conectado através da fibra ótica também, muitas vezes. Lógico que o custo de você levar a fibra ótica para o campo, ele é um custo bastante significativo quando você compara com outras alternativas, né? Então, existem casos em que podem ser aplicados, dependendo dos casos de uso, mas aí a gente começa a ver, aí talvez, quando a gente começa a falar de casos de uso em que você necessite da velocidade, da baixa latência da fibra ótica, talvez aí o 5G no futuro possa começar a fazer sentido. Você cobrir uma determinada localidade utilizando uma tecnologia sem fio que tenha talvez a mesma capacidade, né, de transmissão que uma fibra ótica propõe hoje, né? Eu queria só comentar e voltar um pouquinho naquela questão da capacitação, né, das pessoas no agro, que para mim é muito importante. A gente está agora, nesse momento, vivenciando isso. A gente comentou sobre isso, né? Que é essa questão de hábito, né, de padrão, de modelo mental. E a gente, com essa crise que nós estamos passando, a gente vê essa necessidade de transformar os nossos hábitos, né? Eu vou dar um exemplo que não tem muito a ver com agro, mas o meu pai, ele não utilizava aplicativos, ele só queria ir no banco, então ele queria lá fazer o seu depósito no banco, enfim, não utilizava aplicativo celular. E hoje ele precisa realmente interagir com a conta utilizando os meios digitais, né? Então ele mudou o padrão de comportamento dele. Eu vejo que o que está acontecendo agora, a gente vai ter cada vez mais a necessidade de transformar o comportamento. E daí a importância de programas de treinamento, de outros meios para viabilizar essa transformação, para realmente cuidar dessas pessoas e até preparar o novo produtor, né, a lidar com essas novas tecnologias. Quando a gente passa por cenários, por momentos de crise como esse que nós estamos passando, enfim, a gente sabe que existem muitas empresas, muitas pessoas que serão negativamente afetadas. A gente sabe disso, que isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, tem o lado da oportunidade. Então, eu sou otimista, eu vejo que pelo lado da oportunidade, o que a gente está tendo mais consciência dessa necessidade de transformação. Algo que antes, aparentemente, era algo de muito futuro, a gente já falou da aceleração, mas ela vem por uma consciência. E é uma consciência de que essa necessidade de transformação, ela ou acontece pelo amor, ou ela acontece pela dor. Então, nesse momento, a gente está vivenciando um momento de muita dor, eu diria, e a gente vai precisar se transformar como negócios. E fechando o tema do modelo de negócio, acho que foi comentado muito, e foi perguntado também, quais modelos de negócio de médio, longo prazo. Eu acredito muito nesses modelos baseados em cada vez mais em serviço. Acho que eu já comentei um pouco aqui. Os modelos em que o custo para o acesso a essa tecnologia ele é absolutamente marginal. A internet das coisas, muita gente fala da internet das coisas, pensa muito nas coisas, mas eu acredito que a beleza da internet das coisas está na internet. O custo da internet, a massificação dessa tecnologia, ela permitiu a gente reduzir absurdamente o custo, transformou praticamente marginal você lançar uma nova empresa no mercado. Então, eu acredito que a aplicação da internet das coisas, também nessas outras verticais, que até então não chegou no business, nas empresas, no agro, ela também vai reduzir o custo, vai tornar cada vez mais marginal, digamos, esses custos de lançamento de uma nova aplicação. Luciano, mano. Perfeito, Luciano. Inclusive, isso até complementa a questão lá que a Silvia colocou sobre a Câmara Setorial, que foi criada, né, do agro, né, onde faz uma integração mais fácil do mundo do Ministério da Agricultura com o mundo do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E isso acontece também em outras 3 câmaras que foram criadas, né? A Câmara de IoT, dentro do Plano Nacional de IoT, desenvolvido pelo BNDES, para a saúde, onde o Ministério da Saúde e o Ministério do MCTIC também tem uma interação bastante grande atualmente. Das cidades, né, o Comitê das Cidades, né, a Câmara das Cidades, onde o Ministério do Desenvolvimento Regional, o antigo Ministério das Cidades, está integrado agora com o MCTIC, e, por fim,
campo de indústria, né? Que também integra toda a nosso segmento. Então, a IoT realmente hoje, mais do que uma plataforma, é um elemento agregador. Farai, você queria comentar alguma coisa? Queria comentar, voltando ao tema da questão da fibra, do desafio da chegada da fibra, né, no campo, eu vejo claramente que a gente sempre olha para as grandes operadoras quando a gente fala da conectividade, mas esquece também do papel fundamental dos pequenos provedores ou dos ISPs competitivos, como a gente tem chamado, que têm feito esse trabalho de estender a rede, né, de levar a rede até o campo. Cito o trabalho super bem feito da BR Fibra, que tem muitas fazendas conectadas, entre outros pequenos regionais, e isso passa, claro, por uma modelagem do negócio, né? Vi também casos em que o próprio conjunto de fazendas fez o investimento da fibra até determinado ponto, se interconectou a redes dos grandes provedores. Ou seja, vão ter vários cenários para isso acontecer. E o comentário do Luciano sobre o 5G é super pertinente, porque o 5G sempre se fala daqueles 3 pilares principais, da pirâmide do 3GPP, que fala da baixa latência, da alta disponibilidade e da alta banda que ele vai trazer. Porém, um pilar que aqui no Brasil pegou muito, isso foi colocado pela primeira vez, pelo menos pelo que eu vi, pelo time lá do Inatel, que tem feito um belíssimo trabalho de pesquisa, é o pilar de extensão da rede, né? de conseguir transmissões da ordem de 50 quilômetros usando as modulações e os padrões do 5G. Então, o quarto pilar do 5G que vai existir no Brasil é o pilar agro. Como é que a gente consegue, usando desse poder das novas modulações, das novas capacidades, principalmente do novo rádio, do 5G, como é que eu faço isso chegar a distâncias de 50 quilômetros? Aí a gente começa a resolver esse problema antigo, né? O Canongia colocou aí muito bem, de fazer a fibra chegar lá. Talvez a gente não precise fazer a fibra chegar lá. Talvez a gente consiga, através dessa nova tecnologia, com baixo custo do rádio, usando eventualmente soluções da Nokia, estender a rede até o campo. Então, esse é o meu comentário aqui sobre o tema da fibra. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final. Gostaria que cada um tivesse mais um minutinho antes de eu passar a bola para a Ana para fazer o encerramento, né? Surgiram algumas perguntas aqui e talvez o Araki, lá da Beprest, ele colocou isso de uma forma bastante simples, né? Mas tecnologia causando desemprego no campo ou mais empregos no campo? Como é que vocês enxergam isso? Rapidinho, para a gente encerrar. Muito obrigado a todos. Parece que quer começar? Começar. Ou Fernando? Fernando. Pode parar. Essa discussão de transformação digital versus acabar com os empregos, ela não se restringe ao setor agro. Todo mundo comenta com isso, esses paradigmas. O fato vai haver uma transformação das pessoas, né? A gente vai ter que ter novas habilidades. A Silvia falou muito sobre modelagem matemática, uso de dados. O Fernando também falou. Precisa de gente que conheça disso. Então, essa requalificação, a gente chama isso de reskilling dentro da IBM, ela é necessária. Algumas pessoas vão ficar pelo caminho, mano. Algumas não vão conseguir se adaptar. Esse é o grande desafio do momento, né? Como é que a gente isso discute dentro da academia, né? Lá na FGV, em algumas instituições que eu faço parte, como é que a gente vai tratar dessa massa de profissionais que não vão conseguir se adaptar. Aquele cara que fazia um trabalho muito operacional, que vai ser automatizado, eu não vejo ele agora fazendo curadoria de algoritmos, de modelagens de dados. Não vai conseguir fazer essa adaptação. E é essa profissão que vai emergir da transformação digital e de toda essa automação que a gente está falando. Então, sim, isso acontece há milênios, há anos, né? A gente chama isso de destruição criativa, né? O Joseph Schumpeter já falava disso na década de 50. Nasce uma nova tecnologia, acaba com a profissão anterior e surgem novos empregos, e esse saldo sempre foi positivo. O grande tema do momento é que o degrau é mais alto agora. A gente vai sair de um cara que trabalha numa atuação muito operacional para inteligência artificial, né? A gente digitalizou, lá no passado, a gente automatizou mecanicamente as profissões, né? A gente usou tecnologia para o trabalho mecânico ser automatizado. Agora a gente passa por um momento, não querendo ser muito polêmico, de automatização do cérebro. A gente está automatizando os nossos cérebros, né? Criando um modelo de cérebro digital.
é mais difícil, esse degrau é mais alto a ser superado. Então, essa requalificação ela vai acontecer, alguns vão conseguir, espero que muitos, mas muitos vão ficar pelo caminho. E aí o que se discute na academia é talvez uma renda mínima, talvez um processo de transição para isso. Tem muita discussão dentro da academia falando sobre esse tema, de como é que a gente sustenta o que o Harari fala de inútil digital, né? O Harari fala muito sobre isso. Verdade. Obrigado, Farai. Fernando? Irmão, a gente precisa entregar mais valor para o campo. A gente tem 5.000 cooperados de citros, tem 9.000 com café. E o café é um exemplo interessante, citros é um exemplo que ainda, apesar da concentração de produção de laranja, aí ainda tem bastante gente produzindo laranja e os momentos têm sido razoavelmente bons nos últimos anos aí para o produtor. O café, eu vejo o produtor com 10 hectares, 12 hectares de café manter uma família. E eu acho que é aí que está o grande desafio. Eu tenho visto indústrias, empresas, empresários, com uma pegada diferente no sentido de propósito. Tenho vendo grandes grupos pensando um pouco na sustentabilidade, pensando bastante em viabilizar a permanência dessas famílias no campo. Vejo um trabalho sensacional, vou falar aí, um projeto que chama Florada, de uma empresa que produz café em Minas, que valoriza a mulher que trabalha no campo e paga até o dobro pela saca de café que tem essa mulher produzindo e tem essa rastreabilidade. Passou num programa de muita audiência da televisão, inclusive quem foi fazer essa propaganda lá foi o padre Fábio de Mello, não sei se vocês viram, mas ele fala para a produtora no final, o seu café é o melhor café do mundo, porque você produz esse café com propósito, com carinho e dedica a sua vida aqui nessa propriedade. Então, eu acredito muito que nós temos um papel de fazer com que esses grupos de produtores continuem na atividade. Se você observar que a Índia tem 700 milhões de agricultores, parece maluquice isso, né? Mas a Índia tem 700 milhões de agricultores. O módulo médio lá é 1 hectare. E eles estão lá, a Índia é o maior produtor de leite do mundo, o maior produtor de vegetais do mundo, o maior produtor de algodão do mundo, e ano passado produziu mais açúcar que o Brasil até. Não tem tanta tecnologia, aliás, tem muito pouca tecnologia, mas eu acho que a gente precisa cuidar desses produtores, desenvolver projetos, aí o poder público tem que entrar também, para que essas famílias permaneçam na atividade, que é muito importante para o equilíbrio social. E para finalizar, eu quero dizer que eu estou com saudade do AgriShow. Eu vou na AgriShow desde 94, desde a primeira edição da AgriShow, eu participo, e eu estou com uma saudade aqui, mesmo com a tecnologia, não tem nada que substitui aquele contato com os clientes, aquele agricultor animado, vendo tecnologia, e, poxa vida, nunca imaginei que eu fosse ver um ano sem AgriShow na minha vida, né? E tem ainda uma possibilidade, mas quero registrar aqui, agradecer a Lília aí pelo convite, o pessoal da Informa, os colegas aqui que realmente engrandeceram muito o debate, mas deixar registrado aqui a saudade que eu já estou da feira. Verdade, verdade. Olha, é realmente muito emocionante a gente poder estar na AgriShow e viver aquele ânimo do mundo do campo, né? Realmente é importante. Ana, eu acho. Deixa isso. A Silvia vai falar um pouquinho agora aqui. Só para contribuir nessa linha de novo perfil para o campo, né, com a questão do desemprego, eu acredito que, na verdade, vai surgir novas oportunidades de capacitação para esse novo perfil do campo. Então, é um remanejamento mesmo desse perfil, né, do trabalho mais braçal, para um outro tipo de capacitação. E isso, inclusive, pode ser um atrativo para famílias, às vezes, filhos de produtores virem, voltarem para o campo e tudo mais. A gente já percebe isso. Na Embrapa, por exemplo, só dando um exemplo rapidinho, tem um programa Balde Cheio para capacitação de gestão de produtores de leite e começaram a surgir a demanda de usar isso via um aplicativo.
Então, assim, são demandas que o próprio produtor, só para colocar um exemplo, na pandemia agora, a Embrapa dá aqueles dias de campos, cursos, já está tudo online. Em menos de um mês, 45 mil inscritos. E quem são? São produtores que querem, né? Então, tem curso desde como você trabalhar com hortas em pequenos espaços, por exemplo, até cursos para recuperação de áreas degradadas, cursos para planejamento e monitoramento agrícola, que nós mesmos damos, assim, usando já aplicativos, software. Então, assim, você vê a diferença que existe, mas que existe, sim, o poder agro, assim, eu acho que ele é muito forte no sentido de conseguir se adaptar. Eu acredito que o agro no Brasil ele é tão forte que eu acho que a tecnologia vai vir e ele vai conseguir incorporar e se adaptar, mesmo os pequenos e médios nesse perfil. E aí conseguir dar melhor renda até, eu acredito, para esses pequenos e médios produtores. É importante a gente falar que a tecnologia ela não é para fazer a maior assimetria, pelo contrário, é para melhorar aí a produção e o negócio para todos, né? E um outro ponto que eu queria também colocar aqui para vocês, também gostaria de agradecer pela oportunidade, a AgriShow. Eu também, viu, Fernando, vou em todas desde a Embrapa está sempre lá, eu também estou em todas a AgriShow, a gente sentiu muito aí, mas a gente entende que nesse momento e logo, logo estaremos todos juntos, né? É importante, é isso daí. E muito obrigada pela oportunidade. Gostaria de colocar a Embrapa à disposição de vocês. Aqueles que não conhecem, a Embrapa Informática também fica em Campinas, é bem próximo. Estão todos convidados para ir lá conhecer um pouquinho do que a gente faz, tá bom? Obrigada, gente, pela oportunidade. Gente, a gente Obrigado, que agradece. Silvia. O papo estava tão bom que eu até sentei aqui já. Incrível. Acho que a gente já pode até pensar no segundo webinar FutureCon AgriShow. Tem mais de 40 perguntas aqui aparecendo. Tem gente já querendo o material todo de vocês para poder usar nas aulas de agronegócio e de tecnologia e inovação. Eu sei da saudade que deve estar aí da AgriShow, mas já está convidado para o FutureCon. E até lá, se Deus quiser, a gente vai poder até se abraçar, tá bom? Então, assim, não sei como a gente vai... Vocês não estão me ouvindo, né? Não, Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo. Ai, que bom. Sim. Então, assim, a gente não sabe como agradecer a todos vocês. Muitíssimo obrigado. Foi riquíssimo tudo isso. A gente só vai ter que parar, senão a gente vai cair. Ainda tem um monte de gente aqui conosco, tá? Nos assistindo, né? Que senão derruba tudo, a gente vai ficar no vácuo. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada à equipe AgriShow e FutureCon, Hermano. Muito obrigada a cada um de vocês. Foi incrível, melhor do que a gente imaginava. Eu também quero agradecer a todos e sempre lembrando que vai estar gravado no YouTube, né? Depois você vai compartilhar, Ana, o link para onde a gente vai achar. Exatamente, tá? A gente vai só colocar uma chamada e vai estar disponível, ótimo, você lembrou, Hermano, no canal do YouTube, tanto da AgriShow quanto do FutureCon. Então, material riquíssimo aí a longo prazo para todo mundo. Isso. E reiterando aqui, vamos firme para frente, né? O campo é fundamental para o Brasil. Tecnologia no campo é também uma cachaça, né? Como diria um amigo meu. E vamos em frente. Obrigado a todos aí por estar presente nesse papo, em especial aos nossos painelistas, Farai, Luciano, Fernando, Silvia, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, abraços. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.